Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Aliás, hoje eu preciso começar assim. Olá, meus amigos do Brasil. Muito obrigado por nos receber aí. A partir de hoje, o nosso programa Visão Geral passa em todo o território nacional. Sobe para o satélite e todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, pode acompanhar agora o Visão Geral. Aqueles que estavam acostumados já sabem que nós entrevistamos aqui diferentes e importantes personalidades dos mais variados segmentos da sociedade brasileira. Para os que estão nos vendo hoje pela primeira vez no Brasil, o Visão Geral é um programa que tem a pretensão de ter um olhar atento para os fatos do momento, trazendo aqui personalidades, entrevistando as personalidades e extraindo muita coisa interessante. Eu costumo dizer que eu mesmo estou aprendendo muito com esse programa. E hoje, nessa estreia nacional, eu trago aqui uma pessoa extremamente bem relacionada na sociedade de Campinas, na sociedade do Brasil, afinal de contas, ele é político, é médico e nós vamos falar aqui com o doutor Pedro Serafim Júnior sobre vários assuntos do momento importante da nossa política, da política nacional e, claro, das inovações também na medicina. Tudo bem, doutor Pedro? Como vai? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer estar aqui nessa com estreia você. nacional aqui. O prazer é meu estar com você e com os seus telespectadores. Muito obrigado. Sente aí, por favor, doutor. Obrigado. Aliás, doutor Pedro Serafim, meus amigos, foi quem presidiu a sessão da Câmara Municipal de Campinas, que me concedeu, por iniciativa do vereador J. Silva na oportunidade, o título de cidadão campineiro. Quer dizer, então, você foi um dos responsáveis por assinar a minha adoção por Campinas, tá certo? Então, você não é campineiro de nascimento. Não. Você é campineiro... Por adoção. Então eu vou falar para você, eu sou médico, ginecologista e obstetra. Sim. Eu posso falar que eu fiz o parto de quase 10 mil campineiros. E fiz o seu parto também, porque quando você nasceu para Campinas, quem presidiu a sessão foi eu. Verdade, doutor, verdade. Interessante, né? Eu costumo dizer assim, eu também adotei Campinas, né? Eu adoro essa cidade maravilhosa. Eu vim para cá em 1974. Olha aí. Faz tempo, né? E você é campineiro da Gema. Mas eu falo uma coisa para você. Eu sou campineiro por nascimento. Tá. Você é mais campineiro que eu. Porque você é campineiro por opção. Por opção, isso. Você podia escolher onde você quisesse do Brasil e você veio e escolheu aqui. Campinas. Exatamente, é uma teoria interessante. Eu fui um acidente biológico, um acidente da natureza. Eu nasci aqui, acomodado, fiquei aqui. Verdade. Agora você não, você escolheu Campinas. Então, nada mais justo que foi o título que você recebeu, porque você escolheu Campinas. Você é campineiro por opção. E esse parto quem fez fui eu, Foi hein? o doutor Pedro Serafim. Mas eu vou dizer uma coisa também, doutor. Você também não sai de Campinas porque o pessoal não deixa. Você é uma pessoa extremamente importante, médico extremamente conceituado. E tá aí, viveu, esteve como prefeito em Campinas, candidatou-se posteriormente a prefeito, vereador, extremamente bem votado e tal. Aliás, eu começo a perguntar o seguinte, por que hoje, nós temos muita coisa que falar sobre a política nacional, mas por que hoje o Pedro Serafim não é candidato? Se fosse, não poderia estar aqui. É por causa da família. Né? A minha família falou, não, você já deu sua contribuição, foram 16 anos, 4 mandatos de vereador. Aí eu decidi que eu iria parar com a política, por quê? Porque eu tenho um centro de pesquisa, e o centro de pesquisa estava cada dia maior, mais importante, eu precisava me dedicar ao centro de pesquisa. Então eu decidi diminuir a medicina e decidi parar com a política. Entendi. Mas antes eu achava que eu devia fazer uma coisa, eu tinha um sonho, ser presidente da Câmara. Então eu falei, para o meu último ato como político, eu vou ser presidente da Câmara Municipal. Então essa história já vem, né? Eu imaginei, confesso que imaginei, que você estaria dando um tempo, porque tinha até assumido a prefeitura por um período, e que iria voltar. Se bem que o futuro sempre a Deus pertence. Verdade. Mas, a princípio, nesse momento, você não pensa em voltar? Não. Eu
fui presidente da Câmara, depois ocorreram aqueles fatos em Campinas em 2011, que acabaram culminando com o afastamento de 2 prefeitos, e eu, como presidente da Câmara, assumi a prefeitura, que logo depois foi ratificado pela Câmara Municipal em abril, e eu me tornei prefeito em abril. E fiquei 1 ano aí na prefeitura, de janeiro interinamente até abril, e de abril a dezembro já definitivamente. Perfeito, foi. Aí acabei concorrendo para prefeito e para deputado, não entrei nas duas, mas nesse meio tempo eu tive um probleminha de coração. E de lá para cá minha família não quer saber mais que eu entre na política de jeito nenhum. Doutor, então quer dizer que médico fica doente também? Fica doente. Fica doente. Interessante, né? E o maior vilão para a saúde de todos é o estresse. O estresse. O estresse é a causa de quase tudo, né? É a causa. Impressionante. Né? Muito bem. Vamos deixar um pouquinho a política aqui municipal, vamos entrar no âmbito nacional, até como prêmio a todos os nossos queridos amigos que estão nos recebendo hoje pela primeira vez aqui no Visão Geral. Você de qualquer lugar do Brasil, caso queira interagir conosco, pode utilizar o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131. Muitos me acompanham no esporte, que o esporte sempre foi nacional, mas aqueles que me acompanham no esporte começam a espalhar para os outros. Aí, agora o Alberto César também apresenta o Visão Geral, que aqui já tem realmente uma audiência muito grande, e agora, para nossa alegria, está aí em todo o território nacional. Doutor Pedro Serafim é ginecologista, nós vamos falar também de medicina aqui. Você pode fazer pergunta pelo telefone, pelo WhatsApp 019, é o nosso código, se você estiver fora da área, 99918-3131. Se a pergunta que você fizer eu não tiver feito ainda, no final do programa aqui o doutor Pedro responde. É um Brasil novo? Qual é a tua expectativa enquanto homem público também, enquanto um cidadão também brasileiro? Qual a sua expectativa a partir de hoje, quando ontem o Senado praticamente ratificou o impeachment? O impeachment por si só é um ato, eu diria, muito controverso. Como foi aqui em Campinas, nós passamos em Campinas a situação muito análoga à situação do país. Sim. Com ainda um agravante. Em Campinas nós tivemos isso 2 vezes. Foi. Né? Foi. Lá teve uma vez, há uma discussão quanto à legalidade do impeachment ou não, que nós podemos tecer aqui comentários. Tá. Há uma discussão grande quanto ao desmembramento da pena. Da inelegibilidade. Da inelegibilidade, né? Que vai causar jurisprudência para o Brasil inteiro, inclusive para Campinas. Porque uma coisa é um efeito dominó. Perfeitamente, né? Mas o que eu acho? Eu não acho até que a presidente da República, tenha sido tão culpada. Eu acho que não houve tanta culpa. Mas o julgamento não é um julgamento jurídico. Ele é político. Ele é político, e ninguém falou isso até agora. Pois é. Agora, uma presidente que não tem o apoio do Congresso Nacional também não consegue governar. Concordo plenamente. Então, nós somos um país novo hoje? Somos. Porque nós temos um presidente que tem condições de governar com o Congresso Nacional. Sim, nós concordo. tínhamos uma presidente que não tinha condições políticas de governar, porque ela tinha contra si o Congresso Nacional. Porque, doutor Pedro, vamos lá. Pela experiência, porque afinal de contas foram 4 mandatos como vereador, gente, é a mesma coisa. O detalhe é que você está numa região pequena e lá é o país todo, mas o trâmite é o mesmo. Imagino que as questões de ordem sejam assim, muito parecidas também e tal. Quantas vezes você consegue imaginar quantos e quantos pedidos de impeachment para Fernando Henrique Cardoso, para o próprio Lula, né? Quantos foram barrados, não seguiram à frente, não progrediram? Por quê?
Porque eles tinham o domínio político, eles tinham um congresso, sabiam fazer política. Perfeito. A Dilma não conseguiu. Ela não tinha essa proximidade, ela não soube, nem ela, e eu acho, não entendi também, porque os pares, né, os assessores que deveriam, quem sabe, mudar um pouquinho esse ritmo, mudar um pouquinho essa forma da presidente, também não conseguiram. Mas tem o ditado, diga-me com quem andas. Que eu te direi quem tu és. Então ela escolhe os assessores de acordo com o perfil dela. E os assessores dela tinham que trabalhar de acordo com o jeito dela. Né? E o jeito dela não foi de agrado do Congresso. Bom, né? Não sei quem tinha razão. É isso que eu queria. O mérito efetivo, né? Porque o Senado não permitiu que se colocassem outros itens que não efetivamente os dos ajustes fiscais e das pedaladas, né, entre aspas e tal, porque eu imagino também, como é um julgamento político, que muito do que aconteceu e está acontecendo no Brasil por obra da Lava Jato, tudo isso deva ter influenciado muito os senadores na votação. Sem dúvida nenhuma. Tudo influencia, né? Agora, uma coisa é o que mais influencia, e a Lava Jato foi fundamental para isso. Chama-se opinião pública. Sim. O povo é determinante nesse tipo de processo. Foi assim aqui em Campinas. Tá? E você sentiu isso de perto. Sem dúvida nenhuma. E você foi um dos grandes articuladores de todo esse processo aqui. Não, eu fui só o presidente da Câmara. Mas acontece, interessante. Eu mantive e fiz questão de manter a legalidade do processo. Perfeito, mas o que acontece? Veja só, como as coisas são. Sei também que o próprio Rafa esteve muito envolvido nesse processo, o Rafa Zimbaldi. Né? Eles apresentaram as denúncias. Sim, sem dúvida. O Orsi, o Rafa. Mas acontece que o que é a opinião pública, o que é a mídia, porque a televisão, as rádios, jornais estampavam sempre a figura do presidente em todas as sessões, em todos os momentos. Então isso passou para a população como se você tivesse sido um grande articulador. E aí uma contradição. Eu era do partido do prefeito. Do prefeito, exatamente. Então todo mundo esperava que eu tomasse uma posição favorável ao prefeito. Né? E o que aconteceu? Eu não tomei posição. Né? Aliás, diga-se de passagem, o prefeito nunca cobrou isso de mim, né? E eu me mantive como eu sempre falei. O poder legislativo é um poder independente que teria que trabalhar como tal. Muito bem. Pedro, vamos voltar um pouquinho a Brasília? Vamos. Porque a coisa está em efervescência. Aliás, num dia o Brasil teve 3 presidentes, né? A presidente afastada, a Dilma, o presidente em exercício, o Temer, e o Rodrigo Maia com a viagem do Temer para a China, ele assume a presidência. Assumiu. São coisas interessantes, né? Mas vamos lá. Independente do mérito, tá? Porque nós também aqui não vamos discutir o mérito, até porque houve tempo muito grande para que todos pudessem fazer essa discussão e tal. Mas vamos na essência. A presidente, por exemplo, agora não é mais, ela já é ex-presidente, está sacramentado. Essa dissociação de poder continuar ainda com os direitos políticos, isso aí não é algo que fere a nossa Constituição? Então, Alberto César, eu sou formado em Direito. Também. Então, essa foi o estudo do rito processual do impedimento, foi uma coisa que eu fiz muito detalhadamente na Câmara Municipal, porque nós passamos por isso. E cada lugar, cada patamar municipal, estadual, federal tem seu rito próprio. Tá. E nós começamos a utilizar a lei conforme a lei federal. E não era, tinha uma lei especial e tinha alguma coisa no regimento interno da Câmara e na lei de Campinas. Nós tivemos que modificar o entendimento. Mas eu estudei a lei federal, e a lei federal diz:
cassação do mandato, impedimento do mandato, 8 anos de inelegibilidade. Isso aí é líquido e certo. Se você for aplicar a lei, é líquido e certo. Existem outras teorias que dizem que isso, a Constituição diz que a pena precisa ser ajustada ao crime. Ela precisa ser dimensionada. Então, que no caso de 8 anos de inegibilidade, seria a pena máxima. Essas são outras correntes do direito que eu não concordo. Bom, isso, veja... A lei diz, cassou mandato... Perdeu... 8 anos perdeu o direito. O direito de ser... É isso que eu aplicaria se eu tivesse sido Lewandowski. Uma pergunta que me ocorreu agora. O fato de perder o direito a se eleger não significa que você perde o direito a se candidatar? Perfeitamente. Você não pode se candidatar e você não pode ocupar cargo público em comissão. Por exemplo, ser ministro, sim, ser embaixador, ou ser secretário, ou participar de algum governo. Eu tô pensando aqui, eu quero que você, no próximo bloco, até responda para a gente entender aqui, porque o prefeito ao qual foi cassado em Campinas e que você utilizou por um período lá, inclusive você sentou ali na principal cadeira no quarto andar do Paço Municipal de Campinas, ele é candidato hoje novamente. Perfeitamente. Ele não está inelegível? Você responde já para mim. Tá bem. Tá bom? Meus amigos, estou entrevistando aqui o doutor Pedro Serafim Júnior, médico, descobri que é advogado também, médico ginecologista, homem público, revelou aqui que está um tanto afastado, mas a gente sempre sabe que o futuro a Deus pertence, de repente a gente pode vê-lo futuramente aí em algumas eleições como candidato. E eu volto já. Você que está me acompanhando pela primeira vez, de repente você ligou a televisão e falou, mas estou acompanhando a Rede Família, quem é esse cara aí? Esse é o Alberto César e esse é o programa Visão Geral, que a partir de hoje vai para todo o território nacional, tá bom? Eu volto já, aguarde um instante só.